Boa noite, irmãos. Vamos orar mais uma vez, fechar os nossos olhos, colocar nossas vidas na presença do Senhor. Coloca sua vida, sua família no altar de Deus. Confia no Senhor nesta hora. Vamos buscar em Deus a paz para o nosso espírito, a força para a nossa alma. Coloca a sua vida nessa hora nas mãos do Senhor. Nós acabamos de cantar o convite do nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Atenta para esse convite do Senhor nessa hora, coloca a sua vida, descansa a sua alma, o seu coração. Coloca o teu amanhã nas mãos de Deus. Obrigado, Pai Celeste, que nós podemos nesta hora colocar nossas vidas em Tuas mãos. Podemos nos atentar, ó Deus, para o Teu convite. Podemos aquietar a nossa alma no Teu altar. E sabemos, ó Deus, que o Senhor tem cuidado de nós e sabemos que o Senhor derramará a cada dia dessa graça sem par sobre nossas vidas. Colocamos nossas vidas nesta hora, Pai. De uma maneira especial, ó Deus, peço pela família do irmão Andres, pela partida do seu primo, que o Senhor esteja, ó Deus, com a esposa, com os filhos. Que o Senhor esteja com cada integrante desta família, derramando da Tua graça sem par sobre a vida deles. Suplicamos nesta hora, ó Pai querido, pelas necessidades que cada um coloca diante do Teu altar nesta hora. Nós suplicamos ao Senhor, ó Pai, contempla a fé do Teu povo. Derrama da Tua graça nesta hora. E que nosso coração, nossa mente agora se volte para a Tua palavra e que o Senhor possa falar conosco nesta noite. O Senhor que tem todo o poder, o Teu Espírito que age, que hoje somente a Tua palavra possa trazer as respostas que cada um de nós necessita. É assim que eu oro ao Senhor, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Salmo 37. Nós vamos ficar nesse salmo algumas quartas. Eu achei que seria interessante nós dividirmos o Salmo 37. Nós vamos ler nessa noite do verso 1 ao verso 11. Salmo 37. E eu quero hoje falar sobre descansar a vida em Deus. Esse é o nosso tema, descansar a vida em Deus. Salmo 37, verso de 1 a 11. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim, logo secarão, como a relva verde, logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá.
Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo, os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Amém? Que Deus abençoe a palavra dele aos nossos corações. É assustador a quantidade de pessoas com sérios problemas psiquiátricos, com sérios problemas de surtos. Nós vemos isso ocorrendo diariamente. Você está numa fila no supermercado, você vê a pessoa entrar num surto. Às vezes porque a pessoa do caixa errou a digitação ali, tem que chamar o assessor para vir ali mudar. Essa semana passada, eu e minha esposa, nós estávamos lá no Carrefour e eu fiquei chocado. Um senhor, ele estava xingando a moça de todas as formas, por uma coisa que todos nós estamos sujeitos. E muitas pessoas não estão sabendo lidar com as dificuldades da vida. Muitas pessoas estão vivendo as suas vidas de uma maneira muito assoberbada. Não conseguem ter descanso para a alma. Não conseguem encontrar o descanso para o coração. O viver, ele causa um cansaço natural. O viver numa cidade como Goiânia traz esse cansaço. Dirigir nessa cidade é estressante. A volta da inflação, isso faz com que o dinheiro encurte, então você vai deixar de fazer algumas coisas. Mas isso não pode nos levar a um desequilíbrio emocional. Nós, como cristãos, nós não podemos ser induzidos a um desequilíbrio por causa de um infortúnio passageiro. Nós não podemos, como cristãos, viver assoberbadamente como um não cristão vive. Nós que viemos à igreja, que estamos buscando a Deus, nós precisamos então descansar em Deus. A minha pergunta para você nessa noite é isso: você tem encontrado descanso em Deus? Você descansa e encontra em Deus o abrigo para a sua vida? Como você está fazendo isso? E eu gostaria de deixar aqui 4 sugestões que Davi propõe aqui para nós. A primeira sugestão que ele nos diz é que nós precisamos olhar para o nosso coração e ver se o nosso coração de fato confia em Deus. Nesse mundo nós somos induzidos muitas vezes a querer confiar em governo, na conta bancária, no emprego, mas essas coisas são passageiras. O melhor local para colocarmos nossa confiança é em Deus. Verso 3, confie no Senhor. Essa confiança precisa produzir o descanso para a sua alma. Nós não podemos viver aflitos, queridos irmãos. Nós não podemos entrar em desequilíbrios. Nós temos o Espírito Santo da promessa de Deus que foi nos dado quando aceitamos Cristo Jesus. Então nós somos o templo do Espírito e o Espírito está conosco por onde nós formos. Por isso nós podemos ter descanso para a nossa alma. Mas para ter e desfrutar desse descanso, nós precisamos colocar como centro da nossa confiança o Senhor, o nosso Deus. Você tem feito isso?
Isso é um desafio enorme, isso é um desafio diário, que eu e você precisamos fazer, colocar nossa confiança no Senhor. Se nós colocamos a nossa confiança em Deus, então nós vamos seguir a palavra dEle, nós vamos andar no caminho da justiça, nós vamos andar no caminho do Senhor. Oh, queridos irmãos, essa missão de anunciar a palavra de Deus, e a gente que já vai passando já algumas décadas nesse grande desafio que Deus colocou na minha vida, eu já vi muitas pessoas que a gente fala confia em Deus, mas que de fato não confiam, não descansam em Deus. Isso é muito triste, é muito ruim. Muitas pessoas que estão passando as suas vidas sem desenvolver essa confiança em Deus. Quando nós falamos que confiamos em Deus, então nós falamos que vamos viver a palavra dEle. Vamos confiar na promessa dEle da vida eterna. Nós vamos confiar que as coisas são transitórias. Nós vamos confiar na promessa que Ele deixa aqui para nós. Os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Amém, irmãos? Então nós podemos descansar em Deus, mas para isso nós precisamos desenvolver a nossa confiança em Deus, lendo a palavra, meditando, buscando nele a cada dia mais. Ele fala sobre receber a terra por herança e ele fala que desfrutará de segurança, mas para isso a gente precisa confiar em Deus. E se a gente confia em Deus, é igual marido e esposa. Quando um esconde alguma coisa do outro, gera a desconfiança. Por isso que a comunicação do casal não pode ter desconfiança, não pode dar essa brecha. Sabe por que muitas vezes a nossa confiança em Deus diminui? É porque nós não buscamos Ele. É porque nós não oramos a Ele. Nós tentamos levar a vida na nossa força, tentamos levar a vida da maneira como nós achamos que é o certo. Se você acha que as coisas precisam ser encaminhadas da maneira que Deus deseja, então você coloca os seus joelhos no chão e você ora e derrama o seu coração em Deus. E aí você experimentará e desfrutará da segurança em Deus. Então é você que precisa orar. Eu já falei nesse púlpito várias vezes e repito aqui nesta noite. Não é a oração do pastor que é forte, é a oração do coração quebrantado é que é forte. Amém, irmãos? Do coração que se derrama em Deus. Então aprenda a orar. Aprenda a colocar a sua vida no altar de Deus. Isso fará com que você tenha essa confiança. O salmista aí diz para nós: deleite-se no Senhor. Se você confia, você se deleita. O que é se deleitar? Né? Deleite é você receber uma alegria, uma força, uma paz de Deus. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Mas como assim, pastor? O irmão não falou que o coração do homem é enganoso? Sim, o coração do homem é enganoso. Mas perceba que você vai se deleitar depois que você aprender a confiar. Olha o que Deus está guardando para você. Ter alegria em Deus. Eu me preocupo muito com os crentes. Eu me preocupo muito com os crentes. Porque muitos estão achando que estão firmes com Deus, estão com Deus, mas eu me preocupo. Eu me preocupo desse verso aqui, que está sendo falado para nós. O que esse verso está dizendo aqui para nós? A nossa alegria precisa estar em Deus. Deleite-se no Senhor. Tem pessoas que trocam o buscar a Deus, as reuniões da igreja, por qualquer outra coisa. Acha que aquilo vai produzir mais alegria, mais prazer na vida.
E não, querido irmão, não caia nesse engodo, não. Caia não. O que vai te trazer a verdadeira alegria é o Senhor o nosso Deus. Amém, irmãos? É Ele, deleite-se no Senhor. O nosso coração é enganoso. Ele vai realizar, mas se você confiar nele, se você colocar a sua confiança em Deus e andar no caminho do Senhor, isso fará com que você tenha cada vez mais uma alegria maior com o Senhor. A minha mãe fala assim, eu pergunto para ela, mãe, o que deixa a senhora mais triste? Ela fala, meu filho, é não poder ir na igreja. Eu sinto tanta falta de ir na igreja. Hoje, você que está aí pela internet, você podia estar aqui nessa noite. Você podia estar aqui. Tem pessoas que não podem estar aqui e que gostariam de estar aqui nesta noite. Tem pessoas hoje que estão presas. Vocês viram lá na Nicarágua? Quantas pessoas que foram presas? Quantos cristãos foram presos? Quantos pastores foram presos? Quantos religiosos católicos foram presos? Hoje eles estão dentro de uma prisão e não podem estar adorando a Deus. Eu ouvi uma história de um pastor, um missionário que foi para a Etiópia, e lá chegando na Etiópia, ele ficou sabendo que teve um senhor que foi preso, que ele foi preso porque tinha morrido alguém da vila, e ele foi lá na vila, ele foi lá para pregar, e as pessoas tinham se convertido lá no velório. Aí a polícia não se agradou daquilo, porque lá é um país islâmico, prenderam ele. Aí ele estava lá já há 15 dias preso. Aí o pessoal virou e falou para ele, nós vamos te soltar, mas você não pode pregar mais, você não pode falar mais para ninguém. Daí ele virou e falou assim, então, se eu sair daqui hoje, amanhã eu estarei pregando novamente. E aquele missionário, ouvindo essa história, e aquele senhor tinha saído, ele estava numa igrejinha pequenininha, e ele estava lá vendo aquele senhor, e ele foi conversar com ele, nossa igreja lá nos Estados Unidos está orando por vocês. Aí aquele senhor virou e falou assim, não está orando aqui. Nós estamos orando por vocês. Lá na América, eu fiquei sabendo que as igrejas são livres, são abertas, e o povo não vai para a igreja. É isso mesmo? Ele virou e falou assim, é isso mesmo. Eu fiquei sabendo que lá na América, os crentes podem ter até 10 Bíblias em suas casas. Sim, isso mesmo. Aí ele virou e falou assim, a última Bíblia que nós tivemos aqui, antes deles chegarem, eu arranquei página por página e eu entreguei para cada um dos irmãos da igreja. Quando nós nos reunimos, eu me lembrava que havia o texto de Isaías 40. E eu perguntava, quem ficou com Isaías 40? E às vezes o irmão se levantava no fundo e vinha e recitava Isaías 40. Amém, igreja? Quantas Bíblias você tem na sua casa? Quantas você leu essa semana? Quantas você gravou no seu coração em Deus? Igreja, que a sua alegria esteja em Deus, amém, irmãos? A sua alegria é o Senhor, que a tua alegria esteja em Deus, esteja nas coisas do Senhor, esteja em buscar ao Senhor, esteja se alegrar cada vez mais em Deus. A promessa dele, e Ele atenderá aos desejos do teu coração, porque Ele vai transformar o seu coração quando a sua alegria for Ele encherá a tua alegria, a tua vida, aonde você estiver, Ele encherá com a presença dEle, e aí
os desejos do teu coração serão os desejos de Deus. E aí eles serão realizados e cada vez mais você verá as maravilhas de Deus. Você verá a glória de Deus, você verá as manifestações de Deus, o mover de Deus na sua vida. Terceira recomendação do salmista: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Oh, querido irmão, para de querer controlar as coisas. Sabe por que os crentes não veem milagres? Porque os crentes querem controlar. Sabe o que é andar por fé? É saltar nos braços do Pai. É saltar nos braços do Senhor. Hoje eu conheci o meu sobrinho neto. Nasceu lá nos Estados Unidos e veio aqui hoje para mostrar para minha mãezinha o bisnetinho dela. E eu parei, eu fiquei olhando assim, aconteceu uma coisa muito interessante que estava no colo do meu sobrinho. Na hora que o menino me viu, ele jogou os braços e se jogou para cima de mim. Eu segurei ele assim, senão ele caía no chão. Eu pensando aqui sobre isso. Entregue-se a Deus, amém, irmãos? Entregue-se a Deus. Você se entrega realmente a Deus assim? Deus me usa. Mas hoje eu não posso. Mas eu tenho vergonha. Mas eu não sei o que eu vou falar. Eu não gosto de falar em público. Mas qual que é a sua desculpa? Entregue-se. Entregue-se, confia. Deixa Deus agir. Amém, irmãos? Deixa Deus agir. Deixa Deus fazer um milagre na sua vida. Deixa Deus mostrar os caminhos que Ele tem para você. Deixa Deus abrir as portas na sua casa, nos seus negócios, para os seus filhos, para os seus projetos. Deixa a luz do céu entrar, é o hino antigo, não é mesmo, irmão Abreu? Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu brilhar, deixa Cristo iluminar a tua vida. A fé, a nossa fé, não pode ser escondida debaixo do candeeiro. Esse negócio. Oi, tá falhando aqui, Nilton. Tá falhando, viu, Fernando? Você que está assistindo aí, tá falhando. Se você estiver assistindo também, Diogo, tá falhando. Silmara, você tem que cortar essa parte. Vou segurar aqui. Entregue-se a Deus. Deus não deixa nada nebuloso para nós, amém, irmãos? Deus não deixa nada escondido para você. Nada. Entregue ao Senhor. E confia nele. Eu não canso de dizer, irmãos, quando nós começamos essa igreja, era eu, minha mãe, e aí Deus tocou no meu coração, eu fui, chamei o pastor Leandro, depois o pastor Jorge, e as pessoas falavam, não vai dar certo, não vai acontecer, como que pode? 2 pastores solteiros, sem dinheiro, e realmente a gente não tinha dinheiro nenhum, né? Às vezes eu ia fazer a visita na casa dos irmãos, eu tinha dinheiro só para ir, não tinha nem dinheiro para voltar. Aí de repente Deus tocava no coração do irmão, pastor, eu recebi os passes, na época eu tinha passe, e eu vou dar metade dos meus passes para essa obra. Olha como que Deus faz. Entregue-se, Deus sustenta.
Deus cuida de nós, irmãos. Ele cuida verdadeiramente. Eu e a Soraya fomos casar. A Soraya ganhava 5 vezes mais do que eu. Eu recebi uma ajuda de custo da igreja. Aí a Soraya casa, a gente casa, primeiro mês de casamento, a Soraya perde o emprego. Deus quer que a gente se entregue a Ele totalmente, amém, irmãos? Se você está passando dificuldades, não fica pensando que é porque eu pequei, porque eu fiz alguma coisa. Não, não é nada disso não. Deus está fazendo com que a sua fé esteja nele. Então deixa a sua fé no Senhor, entrega a Ele e confia, porque Ele vai agir. Não age, irmã Marisa? Age poderosamente, não age? Vocês não sabem da história da irmã Marisa, né, irmã Marisa? Um dia você vai vir aqui na frente e vai contar tudo aqui para o povo. Amém? E vai edificar muitos corações. Então, queridos, eu comecei falando para os irmãos sobre descansar em Deus. E entendi, à luz desse texto da palavra do Senhor, que o salmista nos indica o caminho que para descansar em Deus começa na sua confiança no Senhor. E isso deve começar no seu dia a dia, todos os dias da sua vida, buscando a Deus em oração, se derramando na presença dEle. De tal maneira que isso venha fazer com que a sua alegria seja o Senhor. Querido irmão, se existe alguma coisa assim no seu coração de que a igreja é enfadonha, o problema não é a igreja, o problema é o seu coração. Porque quando você estiver cheio de Deus, quando você vier na igreja, você entenderá que você é um servo de Deus. E aqui dentro nós estamos para fazer uma obra sobrenatural e poderosa. Quantas e quantas coisas acontecem aqui dentro. São inúmeras coisas. Hoje eu estava conversando com a Soraya de uma situação que aconteceu aqui dentro, e a gente vendo como Deus foi gracioso e agiu de uma maneira tão maravilhosa sobre a vida das pessoas. Nem todos vão vir aqui contar as coisas que acontecem, mas são milagres atrás de milagres. Confie no Senhor. Confie no Senhor. A igreja precisa de homens e mulheres que confiem plenamente em Deus. Em Deus. E homens e mulheres que têm a sua alegria em Deus, na obra do Senhor. Homens que aprenderam a confiar em Deus o seu amanhã e que colocando lá, está nas mãos de Deus, Deus está no controle de todas as coisas. Então você vai descansar em Deus. Lembra, irmãos, que eu falava para os irmãos que eu orava há mais de 25 anos para um jovem que eu conheci e que estava distante dos caminhos do Senhor? Semana passada foi o aniversário dele. Aí eu mandei um áudio, mandei os parabéns, orei com ele. Ele escreveu um texto no Facebook dele. Uma confissão de que ele estava voltando aos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então descansa. Ele agirá e Deus age. Amém? Agora eu estou orando pelo irmão dele. Eu falei para ele assim: a sua mãe orava por você e pelo seu irmão. Agora vou voltar minhas orações pelo seu irmão. E Deus vai trazer o seu irmão para a glória do Senhor Jesus Cristo. Os dois são músicos. E eu estou orando. Mesmo que não fique aqui, né, Guilherme? Mas que fique no caminho do Senhor Jesus Cristo. Mas que fique firme em Deus. E aguarde por Ele com paciência. E aqui é a última lição. Você descansa e aguarda com paciência. Por isso que eu estou falando de uma oração que eu tenho há mais de 25 anos. Aguarda com paciência. Deus agirá. A confiança em Deus, ela é diária, ela precisa ser constante, e nós precisamos aprender a receber esse refrigério do Senhor.
E a minha oração nessa noite é que Deus possa realmente derramar sobre a sua vida essa paz que vem do trono da graça de Deus. E que ao derramando dessa paz e você recebendo dessa paz do Senhor, você receba também a alegria do Senhor. E recebendo dessa alegria do Senhor, dessa paz de Deus, você possa ter o sono do justo. E amanhã, quando você acordar, você se lembre de tudo isso e saiba que o Senhor já preparou o teu amanhã. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor e confie nele e deixe que o mais Ele fará. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar novamente. Senhor, meu Deus e Pai, eu te louvo, eu te agradeço por essa noite, te louvo, ó Deus, por esse texto tão maravilhoso, tão desafiador, que nos leva, ó Deus, a compreender como podemos e como devemos e como precisamos descansar no Senhor. Que nessa noite, ó Deus, nós possamos realmente colocar a nossa fé, a nossa confiança em Ti, possamos aprender, ó Deus, que o mais importante é Te buscar, e que o mais importante em nossas vidas é estar na Tua presença cada dia mais. Ajuda-nos, Pai querido, ajuda-nos, Pai celeste. Continua falando conosco, continua, ó Deus, esta obra da Tua palavra em cada coração. E que, ó Deus, quando os Teus servos, ó Deus, forem descansar nesta noite, o Senhor continue falando com eles também, Senhor. Que o Senhor continue, ó Deus, derramando, ó Deus, da Tua graça, do Teu poder sem par. Pai querido, eu Te louvo e Te engrandeço, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. E por isso, Senhor, nós Te louvamos e Te exaltamos nesta noite, no nome de Jesus. Amém.